Bom dia. Para a gente tratar o conceito de estequiometria, que seria a matemática da química, então a gente saber as proporções que vão ser formadas de um determinado produto a partir da informação que a gente tem dos reagentes, qual quantidade vai ser formada, por exemplo, de CO2 com a queima completa do butano. Então, para eu saber essas informações, na química a gente trata de um conceito que é o conceito de mol. Mol é a quantidade de matéria. Então, assim, a gente tem que ter essa informação primeiramente para a gente poder tratar dos conceitos de estequiometria. E mol foi definido da seguinte forma: 12 gramas de carbono equivalem a 1 mol. E o que seria esse mol? Como que a gente vai entender isso? Mol é quantidade de matéria. Em cada mol, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, íons, átomos. Então, mol é uma quantidade. Da mesma forma que 1 quilo nós temos 1000 gramas, em 1 mol nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, íons. Então, vai depender. Então, por exemplo, com essa informação eu consigo saber quantas moléculas de O2 tem em 1 grama de O2. 1 grama de O2, por exemplo, tem quantas moléculas? Para eu saber isso, a gente tem que ir lá na tabela periódica e fazer a conta da massa molar. O que seria a massa molar? Quando a gente vai na tabela, a gente vê que a massa molar do carbono é 12. Ou seja, em 1 mol de carbono, eu tenho 12 gramas. Se eu olho a massa molar do oxigênio, eu vou ver que a massa molar do oxigênio é 16 gramas. Estou arredondando, lá na tabela é 15,999, por conta das proporções isotópicas, como eu disse em aula anterior. 16 gramas. Portanto, o O2, nós vamos ter 32 gramas. Então, 32 gramas de O2 correspondem a 1 mol. Portanto, 1 grama de O2 correspondem a quantos mols? Eu trouxe uma cola só para a gente andar mais rápido aqui. Corresponde a 0,031 mols. Ou seja, em 1 grama de O2, eu tenho essa proporção de mol. E a gente vai ver muito isso. A gente vai ver mol vezes 10 a menos 23. Essa reação tem 1 milimolar. 1 milimol. Vou fazer com 1 milimol. Vai ser 1 vezes 10 a menos 3 mol. Isso é bem comum. E aí, só por curiosidade, 0,031 mol dá 1,9 vezes 10 a 22 moléculas de O2. Então, nós temos aí o conceito de Avogadro. O que é a constante de Avogadro? É o mol, que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, íons ou átomos. E é interessante que a partir das reações químicas a gente tem a proporção molar. Por exemplo, a combustão completa aí do butano, C4H10. A combustão, obviamente, com oxigênio, né? 2 gases. Então, quando a gente acende a chama do fogão, o que nós vamos ter? CO2 e água. Então, nós temos que fazer sempre o balanceamento dessa equação, para a gente entender qual que é a proporção molar. Quantos mols de butano reagem? Então, para reagir uma molécula de butano, quantos mols de oxigênio eu preciso? Então, a gente tem que fazer esse balanceamento. De maneira rápida aqui, ó. Nós temos 4 carbonos, a gente põe aqui, ó, reagentes, produtos, 4. Aí nós temos 10 hidrogênios, nós colocamos aqui 5 moléculas de água. Aí só para conferir aqui nós temos 8 mais 5, 13 oxigênio.
Aí a gente tem oxigênio aqui, ó. Mas é 2, então é 13 sobre 2. Só que a gente não gosta de usar esses coeficientes fracionados, porque dificulta a reação química, dificulta as contas, né, para a reação química. Então o que a gente faz é uma estratégia bem interessante e simplifica muito a vida. Nós multiplicamos tudo por 2. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, eu vou ter 2, 13 meios por 2 é 13, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 10. Então, essa aí seria a proporção estequiométrica. 2 mols de butano reage com 13 mols de oxigênio, formando aí, por exemplo, 8 mols de CO2. E aí, por essa continha, por exemplo, eu poderia calcular quanto que, se for colocado em combustão 150 gramas aí de butano, quantos gramas de CO2 seriam produzidos? Então, a gente tem que fazer essa conta considerando a massa molar. Então, a gente vai lá na tabela periódica, o carbono, a massa molar dele é 12. Então, 12 vezes 4. Então, a gente tem aí 48. Mas o hidrogênio, a massa molar dele, obviamente que eu estou fazendo arredondamentos, né? A massa molar do hidrogênio é 1,0079, mas a gente arredonda para 1. Então, é 10. Então, 10 hidrogênios, 58. Então, a gente tem aqui, ó, que o butano é 58 gramas por mol. Já o CO2, por exemplo, a gente tem, então, aqui, ó, quantos gramas vão ser formados de CO2 se eu reagir com 150 gramas de butano? O CO2, o carbono, 12, mais cada oxigênio, 16, né? Então, aí, 32 com 12, 44 gramas por mol. Então, aqui, eu consigo fazer essa proporção. Só que agora que é importante, vejam bem. 2 mols de butano reagem ou produzem 8 mols de butano. Então, a proporção aqui é 1 para 4. E isso é importante. Então, a gente pode fazer uma consideração assim, ó. 2 vezes 58 está para 8 vezes 44. Ou, matematicamente falando, a gente poderia fazer 1 vezes 58 está para 4 vezes 44. Então, a partir desses valores, eu tenho aqui, eu posso relacionar uma regrinha de 3. Então, esse valor está para esse, assim como 150 gramas está para X. Entenderam? Mas sem essas proporções estequiométricas aqui, eu não consigo chegar no valor que eu deveria chegar. Para os cálculos estequiométricos, outra coisa que eu tenho que levar em consideração é o fato de eu ter reagentes impuros. Por exemplo, de maneira bem simples, eu vou na farmácia e compro um potinho de água oxigenada, 100 gramas de água oxigenada. Então, 100 gramas de água oxigenada. Então, a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, né? É H2O2. Se eu deixar esse frascozinho livre, aberto, com o tempo eu vou ter a decomposição natural da água oxigenada. Então, a água oxigenada, ela se decompõe formando água e oxigênio. Então, essa aqui é a decomposição da água oxigenada. Ela forma água e oxigênio. Está na proporção estequiométrica correta? Não. Então, sempre a primeira coisa que eu tenho que analisar é se uma reação química está na proporção estequiométrica. Então, nos produtos aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Nos reagentes eu tenho 3 oxigênios. Então, está incorreto. Uma forma simples de balancear seria colocar meio O2 aqui. Mas trabalhar com fração não é interessante. Então, a gente multiplica por 2. 2, 2 e aqui 1. Agora dá certo. 2 vezes 2, 4 oxigênios. 2 oxigênios mais 2, 4. Hidrogênio 4, 2 vezes 2, 4. Então, essa aqui é a reação de decomposição da água oxigenada. Então, eu comprei lá 100 gramas de água oxigenada. Eu posso colocar um catalisador, por exemplo, para acelerar meu processo. Vamos colocar aí óxido de manganês. Ele catalisa a decomposição da água oxigenada. E aí, quanto que eu
se eu fosse coletar o oxigênio que seria produzido, quantos gramas eu coletaria? A primeira coisa que a gente tem que analisar é que a água oxigenada ela é vendida em volumes. Já perceberam isso? Então, a gente tem 10 volumes, 30 volumes. E a mais comum que a gente costuma comprar, né, é a de 10 volumes. E a água oxigenada de 10 volumes, ela, na verdade, corresponde a 3% de água oxigenada. Então, é uma solução de água oxigenada. É água oxigenada em água. Isso só corresponde a 3%. Então, se eu compro lá 100 gramas de água oxigenada, na verdade, eu tenho 3 gramas de água oxigenada. Porque eu comprei 100 gramas da solução de água oxigenada. Então, eu tenho 3 gramas de água oxigenada. Então, a gente pode fazer as proporções estequiométricas, né? A água oxigenada, qual que seria a massa molar? Seria 34 gramas por mol, né? 2 vezes 16, 32, mais 2, 34 gramas por mol. Está para 32 gramas por mol do O2. E quanto seria produzido de oxigênio? Aí, não se esqueçam, como eu disse, a gente tem que analisar a proporção estequiométrica. Então, 2 mols de água oxigenada produz 1 mol de O2. Então, aqui, ó, agora sim eu posso fazer a minha consideração aqui. Então, seria 2 vezes 34 e 1 vezes 32. Então, só uma regrinha de 3 simples aqui, eu consigo chegar aí no valor de 1,41 gramas de O2. Então, aqui é um caso clássico de reagente limitante. No exemplo anterior, era um caso clássico de reagente impuro, né? A água oxigenada é um reagente que não tem 100% de água oxigenada. Um outro caso clássico, ainda mais aqui no Brasil, a gente vê muitos exemplos, é em relação à hematita. A hematita é um minério bastante comum aqui nas nossas terras brasileiras. E esse minério, a principal composição dele é o óxido de ferro. Para variar, óxido de ferro 3, que é o estado de oxidação mais comum que a gente encontra os átomos de ferro na natureza, né? E aí, o que eles fazem? Eles fazem um processamento para a gente obter o ferro metálico. E é o ferro metálico que vai ser utilizado aí para vários processos aí na indústria. Então, nós temos a seguinte reação. Esse minério, ele é colocado no alto forno, onde existe naturalmente a presença de CO, pela combustão lá do carvão. E aí, a gente tem a redução ao ferro. Então, aqui a gente tem o ferro no estado de oxidação 3+, e aqui a gente tem o ferro metálico, a gente tem a redução. Só de curiosidade, eu trouxe essa reação por 2 motivos. Um, que a hematita não é encontrada 100%. Então, ela pode ser encontrada aí 90%, 80%. Vamos considerar o nosso exemplo que ela tem uma pureza de 90%. Então, se eu pegar 1 tonelada de hematita, eu tenho aí 900 gramas de óxido de ferro, 3. Só que essa reação química aqui, a gente não pode fazer o balanceamento por tentativa e erro, como nós fizemos nos exemplos anteriores. Nesse caso aqui, a gente precisa de considerar o NOx. Então, por exemplo, aqui ó, o NOx do carbono, uma vez que o oxigênio é -2, o carbono tem o NOx mais 2, nesse caso aqui. E aqui o carbono tem o NOx, o oxigênio é -2, nós temos 2 oxigênios, então -4. Aqui tem o NOx mais 4. Então, aqui é um caso típico que eu tenho que considerar os estados de oxidação para fazer o balanceamento. Então, eu tenho aqui, ó, um processo de redução, o ferro indo de 3+ para 0, então eu tenho 3 elétrons envolvidos nesse processo, mas lembrando que eu tenho 2 átomos de ferro. Então, na verdade, eu tenho
6 elétrons. E aqui eu tenho, passando de 2 para 4, então no processo de oxidação, eu tenho 2 elétrons envolvidos. Eu tenho que igualar, então o número de elétrons que são oxidados tem que ser recebidos por um outro elemento químico de forma a ter a redução. Então eu tenho que multiplicar aqui por 3. Então eu multiplico aqui, ó, por 3, totalizando 6 elétrons. Então aqui era ferro 2, eu ponho 2 aqui. Então naturalmente eu tenho aí o balanceamento dessa reação química. Então se eu quiser saber, por exemplo, 500 gramas do minério hematita vai me dar quantos gramas de ferro? Primeira coisa, 500 gramas de hematita correspondem a 450 gramas do minério de ferro, lembrando que a proporção